Você sabe quando o seu aniversário está chegando e você já não sente mais aquela vontade de comemorar como antes? E às vezes nem é porque você está triste, é só porque você lembra que está cada vez mais próximo dos seus 30 anos. Ou então, talvez você já tenha 30. Mas quando foi que os 30 se tornaram esse grande fantasma na sua cabeça? Será que você sabe responder isso? Eu tenho uma teoria que talvez seja por conta daquele filme De Repente 30, onde tem aquela premissa de que os 30 anos é a idade do sucesso. Isso ficou muito marcado na nossa cabeça, mas será que isso, de fato, é uma realidade? A gente já é cobrado de tomar decisões muito sérias, ainda quando somos muito novos. Por exemplo, às vezes a gente tem que escolher qual caminho profissional a gente vai seguir, né? Qual curso universitário a gente vai estudar quando a gente sequer tem 18 anos. A gente ainda não tem a maioridade. Ou seja, você é menor de idade, um adolescente, e está tendo que escolher qual a profissão ou o rumo que a sua vida pode tomar nos próximos anos. Inclusive, tem uma geração que considera que essa escolha tem que ser eterna. A gente agora que está começando a desconstruir um pouco essa ideia. Toda essa pressão na idade dos 30 talvez fizesse sentido nos anos 30, onde a expectativa de vida era em torno de 36 anos. Mas hoje, em 2025, talvez isso já não faça tanto sentido. Na verdade, não faz. Olha eu aqui no auge dos meus 30 anos, mudando de profissão e recomeçando. Mas por que a gente pensa desse jeito? Por que a sociedade influencia tanto a gente? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te contar uma coisa que talvez seja um pouco contraditória. Eu também acho que 30 anos é a idade do sucesso. Mas não pelos motivos que a maioria das pessoas acham. É porque tem um pequeno detalhe que a gente acaba esquecendo. E que sucesso é relativo. E sabe quando eu me liguei nisso? Quando eu fiz 30 anos. O que acontece é que nós somos influenciados pelo nosso ambiente. Ou seja, a sociedade, a cultura, a família. Tudo isso tem um impacto direto na nossa vida e, consequentemente, na nossa projeção de sucesso. O que eu quero dizer com isso é que o que é sucesso para você não vai ser sucesso para mim, porque nós dois temos definições únicas do que é sucesso. Olha que interessante. Nesse período da faculdade, eu tenho estudado psicologia comportamental e comecei a conhecer alguns conceitos de Skinner, e que eu acho que casa muito bem com esse vídeo. O Skinner diz que o ambiente é fundamental dentro do campo da psicologia, uma vez que ele é responsável por moldar o comportamento humano utilizando estímulos e consequências. Embora isso seja muito interessante, eu não vou me aprofundar tanto nisso. Mas um fato muito importante é a gente tirar essa relação que Skinner traz do ambiente e a influência que ele tem nas nossas vidas. Então, com isso, a gente pode dizer que o comportamento é um produto da relação organismo e ambiente. Ou seja, o comportamento modifica o ambiente. E o contrário também é válido. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. O ambiente influencia os nossos comportamentos. E é por isso que o conceito de sucesso vai variar dependendo do ambiente em que você está inserido. Então, o que a gente tem dentro de uma sociedade é uma ideia genérica de sucesso. Talvez possa se adequar de uma forma muito genérica a homens brancos da classe média ou classe média alta. Se esse mesmo homem branco da classe média for gay, talvez as definições de sucesso para ele sejam diferentes. Talvez não, com certeza vão ser. E a prova de que isso é uma coisa genérica é quando a gente começa a abrir o leque. A realidade de um homem branco, classe média, vai ser diferente se ele for hétero e se ele for gay. Ali vão ter duas expectativas de sucesso completamente diferentes. E mesmo assim, cada um dentro do seu próprio quadradinho, vão ter desdobramentos que são individuais para cada um. Mas cada um vai estar sofrendo influências da comunidade, da cultura em que eles estão inseridos. Dando outro exemplo. 2 homens heterossexuais, brancos, classe média alta, criados no mesmo condomínio. Será que eles vão ter a mesma expectativa de sucesso? Talvez eles tenham pontos semelhantes, por conta do ambiente que eles compartilham. Mas eles também têm as suas individualidades. Apesar deles estarem com o mesmo ambiente, sofrendo as mesmas influências, né, pode ser que
cada um tem uma família, cada um tem uma dinâmica, né? Pode ser que um tenha uma religião diferente do outro, pode ser que um tenha uma família em um molde diferente do outro. E tudo isso, no fim, vai moldar a definição de sucesso de cada um. Deu para entender? Eu quero dizer o seguinte: se você vem de uma família conservadora brasileira, talvez a sua definição de sucesso aos 30 anos seja estar casado, com filhos, uma casa própria, quem sabe até um carro. Mas, se a gente estiver falando de um artista, de um jovem artista, então talvez a definição de sucesso dele é: poxa, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter lançado álbuns, eu quero ter saído em turnê, eu quero ter ganhado um Grammy. Para mostrar que o ambiente importa. Mesmo que essas 3 pessoas estejam inseridas na mesma sociedade, por influências diferentes. Porque a gente nunca pode desconsiderar a nossa subjetividade. E é por isso que eu te pergunto, se sucesso é relativo, por que a gente usa a mesma régua para todos? Quando você finalmente entende que sucesso é subjetivo e que o ambiente vai moldar você, cara, uma chave vira e você não tem como mais voltar atrás. E que bom que você não consegue mais voltar atrás. A intenção é essa. É que você se acalme, é que você entenda que você não precisa se comparar e que você não precisa atingir as expectativas que outras pessoas que você nem conhece criaram. Gente, isso não faz o menor sentido. E por que isso é tão comum? É porque, embora o ambiente influencie a gente meio que tem um macroambiente, se é que a gente pode chamar dessa forma, que se chama sociedade. E quando a gente está inserido dentro da sociedade, a gente vê que existem normas, que existem regras e que existem cobranças. Mas, se você parar para pensar, também existe um grupo de pessoas que está constantemente lutando pela quebra de padrões. Por exemplo, em 2010, seria impensável um casal homossexual estrelando uma campanha de uma marca em rede nacional. Coisa que, em 2025, já é uma realidade. Isso é a prova que sim, a sociedade muda e evolui. Então sim, você já entendeu que a sociedade pode evoluir e mudar? E que se a gente tem um grupo enorme de pessoas frustradas, com cobrança de um sucesso inatingível aos 30 anos, por que isso ainda perpetua? Por que isso ainda continua? Por que a gente não vê pessoas lutando contra isso? Na verdade, nada disso acontece de uma hora para outra. Acontece com educação, acontece com informação e reflexão. E é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui hoje. Então, eu posso dizer que eu sou um militante da causa, da mudança dos paradigmas, de sucessos inalcançáveis aos 30 anos. Pelo menos desse sucesso que a sociedade impõe. Porque sim, você pode ser bem-sucedido aos 30 anos, mas a sua maneira, a sua subjetividade. E eu vou me usar como exemplo para isso. Quando eu fiz 29 anos, eu já comecei a surtar por conta dos meus 30. E foi basicamente um ano de surto coletivo, porque cada mês que passava, eu estava mais perto de fazer 30 anos. E eu estava cada vez mais longe da vida que eu deveria ter. Ou melhor, da vida que as pessoas imaginaram que seria o ideal que eu tivesse. Mas a realidade é que eu estava frustrado com a minha carreira. Eu odiava o meu trabalho. Eu não estava atuando na minha formação acadêmica, então isso também estava me gerando frustração, inclusive financeira, porque eu já não tinha um bom salário. E o rumo que a minha vida estava tomando, de uma forma geral, estava se tornando insustentável. Eu estava vivendo estressado, irritado, e isso estava acabando comigo dia após dia. Até que um belo dia resolvi mudar. Tudo bem que isso não foi de uma hora para outra. O que aconteceu foi que, com os níveis de estresse à flor da pele, eu comecei a fazer terapia. Desde então, a minha vida mudou por completo. Eu percebi que se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu já fazia, eu ia continuar tendo os mesmos resultados que eu já estava tendo e que eu já estava muito insatisfeito em ter. Então, eu precisava, de fato, fazer alguma coisa. A minha vida mudou positivamente a partir dos 30 anos. Eu mudei de emprego, comecei uma nova faculdade, melhorei minha alimentação, eu dei um up no meu relacionamento, eu comecei a tirar os meus projetos pessoais do papel, inclusive esse vídeo, esse canal, ele é parte desse projeto. E hoje eu tenho novos sonhos e objetivos, e por isso que, para mim, é sim uma fase de sucesso. Porque isso é a minha definição de sucesso. Eu estava parado,
Hoje eu estou em movimento. Eu estava me sentindo perdido. Hoje eu tenho um plano. Eu me cobrava demais. E hoje eu tenho mais paciência comigo mesmo. Até mesmo com a faculdade, né? Eu fiz a minha primeira graduação em administração. Eu ficava, gente, eu não vou acabar nem usando isso aqui para nada. Mas olha que doido. Foi dentro da administração que eu tive contato com a psicologia e que eu comecei a me interessar por ela. E a partir de então se tornou um hobby ler sobre psicologia. E hoje eu sou acadêmico de psicologia. E se daqui a algum tempo eu tiver uma clínica ou sei lá, eu já sei todos os processos administrativos para coordenar um ou para gerir o meu próprio consultório. O conhecimento que eu tive lá atrás nunca foi demais. Talvez as coisas pudessem ser diferentes, mas a gente nunca sabe. Então, é por isso que eu digo e repito, os 30 anos é a fase do autoconhecimento. Hoje eu me sinto muito mais preparado do que quando eu tinha 20 anos. Também me sinto muito mais organizado, empenhado e focado. Inclusive, na faculdade, eu sinto que eu tiro hoje muito mais proveito das minhas aulas do que eu tirava lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos. Porque hoje eu aprendi a respeitar o meu tempo, a minha mente e o meu corpo. Hoje eu já não busco soluções fáceis e resultados imediatos. Inclusive, eu adotei um novo lema, que é ser 1% melhor a cada dia. Só 1% basta. Porque eu aprendi que a consistência é muito mais valiosa do que a quantidade. Então, se você está passando pela crise dos 30, fica tranquilo. E hoje eu posso dizer que ela passa, que é um processo necessário, mas que pode ser mais leve. E quando eu digo que é necessário, é porque a gente está tão preso numa rotina que a gente acaba não parando para refletir sobre as nossas escolhas, sobre como nós estamos nos sentindo, qual o caminho que as coisas estão tomando, o rumo da nossa vida. A gente acaba entrando simplesmente no piloto automático. E aí, quando vai chegando perto dos 30, vem aquela marcação. Na verdade, isso não necessariamente deveria acontecer aos 30. Mas, como é uma coisa que acontece, a gente tem que olhar o lado bom, que é pelo menos tirar essa lição de autoavaliação. Fazer uma autoanálise é um processo muito rico e necessário para o nosso crescimento. E olha que doido. Você já parou para pensar que se a gente tivesse esse hábito de fazer uma autoanálise, essa coisa de fazer 30 anos seria só um surto coletivo? E para encerrar esse assunto, eu gostaria de trazer uma frase de Sêneca que casa perfeitamente com o tema desse vídeo. Não é que temos pouco tempo, mas é que perdemos muito. A vida que recebemos não é curta, mas nós a tornamos assim. Não somos mal providos, mas a desperdiçamos. E aí, como é que você está gastando o seu tempo? Eu finalizo por aqui com essa pergunta, mas reflita sobre ela. Semana que vem, eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre isso. E lembre-se do lema, 1% melhor a cada dia. E o seu 1% começa hoje e agora, valorizando o seu tempo presente. E deixando um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.